informação que foi dada lá pelo pessoal do UOL, né, o Gabriel Sá e o Pedro Lopes, é basicamente uma criação de um fundo, um fundo de investimento, só que aí seria único exclusivamente para reforços de 2026. Então, basicamente, vamos pegar as amarras do FDIC. Você vai ter um aporte de 200 milhões que seria feito, esse dinheiro viria de investidores, então os investidores falam, pô, isso aqui para mim vale. Só que qual que seriam as contrapartidas para chegar para o investidor aportar até o São Paulo chegar aos 200 milhões? Seria basicamente você vender cotas das vendas dos jogadores da base. Ainda não está claro qual que seria esse percentual, então eu vou dar só um exemplo, tá? Só um exemplo. São Paulo chega e fala, ó, vamos fazer esse fundo aqui de investimento, vamos apelidá-lo de Fundo Reforços. Então, o Fundo Reforços aqui, ó, o investidor vai vir aqui colocar a graninha dele, e aí a gente vai colocar aqui que ele vai ter uma correção e tudo, e aí a gente vai usar 35% das vendas de Cotia, do que o São Paulo conseguir arrecadar aqui das vendas dos jogadores de Cotia, ou de todos os jogadores, ou vai ter uma cota ali de 35% das vendas que o São Paulo fizer em 2026, 35% a gente vai para devolver esse aporte para os investidores. E ainda também não está claro qual que seria o prazo de retorno, se esse fundo daria retorno em até 2 anos, 3 anos, ou se seria só em 2026. Porque se for só em 2026, complica, né? Como é que você vai conseguir devolver 200 milhões para esse fundo, ainda com a correção, ainda com o grau de investimento, né, que você tem que ter o retorno. O cara vai investir, ele vai ter um retorno, vai ser vantajoso para ele do ponto de vista financeiro, ele investir essa grana para dentro de um prazo determinado, ele ter o retorno dessa grana mais os juros. Então, é mais ou menos nesse cenário. Me causa certa dúvida tudo isso, tá? Porque eu gostaria muito de, e ainda até na apuração dos colegas, está no estágio inicial isso, então ainda está numa questão de ideia, e seria mais uma vez com o Fundo Galápagos. Isso aconteceu agora há pouco, então não ainda estou apurando alguns cenários, do que eu conversei aqui previamente, tá, com uma pessoa. Esse projeto, pelas condições desse projeto, ele não precisaria passar pelo conselho, não precisaria ser aprovado pelo conselho no primeiro momento, eles tentariam normalmente pegar ali, vão tentar moldar esse fundo de investimento para que não precise passar pelo conselho. E ainda, como eu disse, como está em fase inicial, a gente não tem muitos detalhes ainda sobre essa situação, até porque eles mesmos vão negociar com a Galápagos aí essa possibilidade. E aí bate, né, com o que o Crespo, por exemplo, tinha falado, que talvez em 2026 teria grana para poder ter investimentos, teria esses 200 milhões aí para tentar fazer essa questão. Mas, enfim, eu acho que é numa questão muito inicial, tudo que se remete a essa gestão, a gente sempre tem que olhar com o pé atrás, a gente sempre tem que entender que, por exemplo, o fundo de Cotia, na minha visão, era muito vantajoso para quem investia, mas pouquíssimo vantajoso para o São Paulo. Então tem que ver como é que vai ser esse fundo, quais que são as amarras, quais que são as condições, quais que são os retornos, quais que são as seguranças para o São Paulo. Eu, de verdade, para mim, assim, futebol é muito simples, tá? O São Paulo que gosta de complicar. Para mim é simples. Pega o seu faturamento, gasta menos do que o seu faturamento para você poder fazer a cobertura de dívidas, usa com o seu departamento financeiro, quanto que eu tenho para folha salarial, quanto eu tenho para contratar jogadores, o que eu tenho que fazer. E, meu irmão, contrata gente decente para você, contrata gente do scout, contrata gente decente para você poder fazer dentro das suas limitações financeiras, você conseguir fazer bons times. Olha a porra do Mirassol. Olha como o Mirassol tá, caralho. Olha como tá o Mirassol. Pô, sabe, gente? É muito fácil, e essa gestão, para mim, ela é isso aqui, ó. A cabecinha dessa gestão é isso aqui. É só dinheiro, 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 dinheiro. Só que aí com dinheiro essa gestão contratou Galopo, com dinheiro essa gestão contratou Rames Rodrigues, com dinheiro, o Pablo foi na gestão anterior, né? Foi na gestão anterior. Com dinheiro contratou Orihuela, com dinheiro, hein? Contratou Tietê, pagaram 20 caralhadas milhões no Tietê. Então, assim, será que o problema é realmente ter dinheiro? Será que o problema do São Paulo é ter dinheiro ou é ter uma gestão profissional? É mais um movimento contraditório da gestão Casares. É mais um movimento populista.
É mais um movimento que distorce totalmente a visão de ser profissional. Ter 200 milhões, arrumar um fundo de investimento de 200 milhões para contratar, não é ser profissional. Não é fazer gestão decente. É tentar mais uma vez tampar o buraco com fita crepe, entendeu? É mais uma vez. Então, assim, para vocês verem, a situação do São Paulo é tão calamitosa que a gente está falando de 200 milhões, você não consegue ficar feliz, porque a gente sabe que vão fazer nhaca com esses 200 milhões. E que o problema não é isso. O problema não é grana, mas eles insistem em acreditar que o problema do São Paulo é dinheiro e falta de investimento. Então, assim, para mim é surreal, tá? Mas, enfim, eu sei, o Willi de Teixeira ele está um pouco off sobre tudo isso, mas eu acho que eu não sei se eu consegui te trazer um contexto, Willi de Teixeira, nessa ideia, basicamente, né, que é mais um fundo de investimento com a Galápagos. Repito, a gente ainda não tem muitas informações sobre isso, ainda é uma ideia que será debatida, mas que seria um fundo que arrecadaria um investidor, pode ser empresas, talvez pessoas físicas, a gente ainda vai ver, daria esse dinheiro, provavelmente teria também esse retorno, ainda não está claro como é que seria esse retorno em relação a prazos, qual que é o valor do retorno, o percentual de juros e tudo. Mas a ideia ali de Teixeira seria fazer esse fundo de investimento para adquirir 200 milhões para poder já investir no elenco na próxima temporada. O que você acha disso tudo, meu querido? Bom, como você mesmo falou, 200 milhões era uma coisa para você falar assim, nossa, que legal, o São Paulo vai ter um investimento, mas como você mesmo disse, a gente sempre fica desconfiado, porque essa gestão já se mostrou muito incompetente para gerir dinheiro, principalmente dinheiro que vem assim de investimentos. Outra coisa, só eu estranho que sempre a Galápagos está envolvida em alguma coisa quando aparecem essas fórmulas mirabolantes, sempre a Galápagos está envolvida nessas fórmulas. Será que só eu que estranho isso? Ou todo mundo estranha um pouquinho do envolvimento, de tanto envolvimento da Galápagos em todas essas negociações, né? Pode ser da época do Marinax, lembra? Começou, tinha FIP, tinha Galápagos, não sei o que, tinha Galápagos, não sei o que, Galápagos, tudo tem Galápagos. Aí o São Paulo, esses dias, fez aí um empréstimo de 25 milhões, provavelmente para pagar o salário atrasado de 3 meses dos jogadores, que perderam de 6-0 do Fluminense. Aí é aquela coisa que a gente sempre fala também, né? O jogador também tá com o salário atrasado, não se dedica, a gente não sabe se acontece alguma coisa lá internamente entre eles, para acontecer alguma coisa. Sempre quando o Casares se sente ameaçado, e ele está muito ameaçado neste momento, ele está ameaçado desde a furada do Marcos Leonardo. Desde aquela época que o Fora Casares ficou entre os trend topics, o Casares está, vamos dizer, incomodado com tudo que está acontecendo. Com a saída do Carlos Belmonte, o que acontece? O Belmonte agora tá dando entrevista para todo mundo. Aliás, a gente também tá tentando, né? Quem sabe, né? A gente tá aqui, né? Somos uma mídia especializada do São Paulo, né? Estão aí esperando. Quem sabe a gente também não consegue trazer o Carlos Belmonte aqui para a gente ouvir ao vivo, né? Ele falando com a gente, já que ele nunca falou com a gente quando ele era diretor, quem sabe agora? Quer dizer, em off ele até conversa com o Alex bastante, mas não em entrevistas assim. Então, é sempre esquisito, a gente fica preocupado. Ó, só para ter uma ideia, o Flamengo vai ter 2 bi de lucro esse ano, por causa dos campeonatos que conquistou. Então, o que acontece? Se você chega em finais, se você está sempre disputando, você sempre recebe mais dinheiro, tanto pelos campeonatos como também pelos investidores. Quem não gostaria de investir num time que está na final da Libertadores, que vai para a final do Mundial? Qualquer empresa. Então o São Paulo acaba ficando de fora de um monte de coisas legais porque perde esse poder de negociação na hora do vamos ver. A outra coisa que também pega é o São Paulo precisar sempre vender os seus jogadores das categorias de base, sem maturar o menino, sem colocar isso para jogar. Agora, falando do outro time, do lado do muro, só o que eles venderam de jogadores da base esse ano daria para pagar a dívida do São Paulo, praticamente. Não daria integralmente,
mas daria para pagar uma boa parte da dívida do São Paulo. Então, quando o Alexander fala, pô, a conta é fácil, é só você pegar o que você ganha e o que você gasta e equilibrar isso, ou até, olha, vamos arrecadar mais este ano, vamos gastar menos. Vamos conseguir aí recuperar, sei lá, 200, 300 milhões nesse primeiro ano. Aí no ano que vem a gente faz um investimentozinho, continua gastando menos do que arrecadando, mas a gente vai investir um pouquinho mais. A gente vai continuar recuperando. Em 3, 4 anos a gente estaria com a dívida paga e podendo aplicar, que foi mais ou menos o que o Flamengo fez. O poder de arrecadação do Flamengo é maior? Sim, a dívida do Flamengo também era maior. Então, assim, o São Paulo tem que começar a pensar de maneira administrativa. O próprio Casares falou que ele sacrificou aí um bom gasto para ganhar um campeonato, para ele ficar marcado também como um presidente que venceu no São Paulo. Só que, ao meu ver, para todo mundo que eu pergunto, hoje lá na conversa que a gente teve, a gente também chegou a essa conclusão, o Casares é o pior presidente da história do São Paulo Futebol Clube. Ele conseguiu superar o Leco, ele conseguiu superar o segundo mandato do Carlos ninguém, do Aidar, ele conseguiu superar o terceiro mandato do Juvenal Juvencio. Então ele está agora como o pior presidente da história do São Paulo Futebol Clube. Então eu acredito que tá na hora, né? Chegou, passou da hora do São Paulo ter ali uma gestão mais consciente, uma gestão mais séria, porque o torcedor, apesar de tudo o que está acontecendo, o torcedor está apoiando, o torcedor incentivou. O São Paulo não foi rebaixado nesses últimos anos, graças à torcida, que sempre está ali, ó, apoiando o time na podre. Eu vou falar para vocês, o pessoal da geração do Alexander para cá, que é bem mais novo do que eu, não tem muitos motivos de alegria para torcer para o São Paulo. Viu times crescendo, viu coisas humilhantes. Então, quer dizer, e o torcedor, a gente percebe que hoje o torcedor são paulino, ele é um torcedor mais fanático, ele é um torcedor que cobra mais do que nós, os mais antigos. Nós, os mais antigos, a gente fica insatisfeito, às vezes, por presenciar certas coisas, tipo a idolatria por determinados jogadores que na nossa época nem jogariam no time e tal, mas é compreensível também. Mas é porque não tem referências, né? Não tem muita referência. Então, quando a gente acaba fazendo aquelas brincadeirinhas, aqueles quiz com as pessoas mais jovens, você vai ver que é Luciano, que é o ídolo deles, é o Luiz Fabiano, dependendo, França, depende da idade da pessoa. Então, você vê que é um time que está carente de grandes jogadores. Então, o São Paulo, acho que o Alexander falou sintetiza mais ou menos isso. Equilibrar as contas, é isso que o torcedor São Paulino quer. O São Paulo não quer fórmulas mirabolantes, mesmo porque a gente não confia em quem está gerenciando essas fórmulas mirabolantes no São Paulo.